A agulha passa aqui por trás, depois é só puxar. Frederica, já pra cá. Ainda não terminamos. Mas minha mãe, o senhor meu pai está conversando com alguém. Quem sabe tratando do meu casamento? Você tem 10 anos. Não precisa pensar em casamento pelos próximos 2 anos. E não se preocupe. Quando a hora chegar, o senhor teu pai saberá escolher o cavalheiro certo para te desposar. O papel da mulher é muito interessante também, porque durante muito tempo supôs-se que a Yayá, a sinhazinha, ficava também ali na varanda da casa grande sem fazer nada. É bom lembrar que essas casas de morada eram verdadeiras indústrias caseiras. Ela acordava às 4h30 da manhã, às 5 horas da manhã ela já estava descaroçando mandioca, às 6 da manhã, muito provavelmente, ela estava abrindo as vagens de feijão, às 7 ela estaria preparando remédios caseiros juntos com a escrava. Havia uma espécie de farmácia, né, em cada uma dessas casas de morada. Enfim, o dia a dia de cada uma dessas senhoras era absolutamente preenchido por atividades que eram compartilhadas pelas escravas e que geravam laços de afinidade, laços de solidariedade entre essas mulheres. Leôncio, Leôncio, quantas vezes já te falei que o limite das tuas terras é aquele maldito córrego. Se o teu canavial avançar um palmo que seja para as terras do Matias, tu nem precisas vir aqui te explicar mais. Podes juntar teus trapos e sumir. Estamos entendidos? Sim, senhor. Então pode ser. Deus lhe paga. A grande figura da família patriarcal é certamente o pater familias, aquele homem que concentrava a mais absoluta autoridade. Autoridade sobre a família, autoridade sobre os agregados, os colonos, enfim, a parentela. Talvez tenhamos convivido durante muito tempo com a ideia de que um senhor de escravos, enfim, o dono de uma grande plantação de açúcar, passasse o tempo sentado na rede, embalado por um escravo, abanado pelo outro. A realidade, hoje, sabemos, a partir de vários estudos, não foi bem essa. Esses homens estavam permanentemente em movimento e preocupavam-se basicamente dos seus negócios. Não só percorriam as suas plantações a cavalo, vigiavam o trabalho do feitor e mesmo dos escravos, mas muitos deles, quando se tratava de senhores menos poderosos ou menos ricos, iam trabalhar lado a lado com os seus escravos. O que quero de ti? És uma selvagem maravilhosa. És incrível. Isso, foi o padre que chegou aí? Louvado seja Nosso Senhor. Podemos finalmente começar a moenda? Infelizmente não, senhor. Quem está a lhe procurar é o senhor Lopes Magalhães. Manda o homem entrar. Entre, por favor. Louvado seja o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Sente-se, por favor. Jiqui, traz aí uma caneca e um prato para o meu convidado. Foi muito bem recomendado, Sr. Lopes Magalhães. O próprio donatário da capitania me pediu que eu recebesse, alegando ser de meu interesse. Só não me adiantou qual era o assunto. Pois tenho a lhe oferecer a solução para os problemas de seu engenho. Não diga. Então sabe rezar missa? Pois é de um padre que necessito neste momento. Um padre? Sim, amanhã é dia da botada, primeiro dia de moagem da cana. Mas cá não tenho capelão e me recuso terminantemente a iniciar os trabalhos sem a bênção de Nosso Senhor. Que mal pergunto, o que houve com seu capelão? Foi trucidado pelos gentios, escravos aqui do próprio engenho. Mas vamos, sirva-se a carne de paca, a melhor caça destas bandas. E a mandioca também está excelente. 2 dos produtos básicos da alimentação popular brasileira são indígenas, o milho e a mandioca. O milho foi domesticado na América, a mandioca também, na Amazônia.
Outras plantas domesticadas pelos índios se tornaram parte integrante da dieta brasileira e, na verdade, mundial, como o amendoim, o tomate, que não é brasileiro, mas é mexicano, a batata, que não é brasileira, mas é peruana e colombiana. Mas há uma série de produtos básicos, alimentares básicos da dieta ocidental moderna, na verdade mundial moderna, que se deve à agricultura indígena americana, ameríndia. Mas o Sr. Barreto falava do capelão. Ah, sim. O infeliz me empregou uma índia. Não foi o primeiro homem de Deus a deitar-se com uma selvagem e certamente não será o último. Mas esse foi além. Deitou-se com outras. E pior, fez intriga. Falou mal de uma para outra. O resultado é que, uma certa noite, 3 negros aqui da terra invadiram o quarto dele e, ó, foi-se o capelão. Agora, o pior prejuízo foi meu, não é? Pois tive que mandar matar aqueles 3, que eram 3 dos meus escravos mais fortes, para dar exemplos demais. E a Índia prenha, que fim levou? Ah, punida também. Mas foi uma lástima, porque era uma cozinheira de mão cheia. E no final ela que acabou na fornalha, esturricada. Antônio, já terminaste a limpeza deste arcabouço? Porque se eu precisar ir aí conferir o teu trabalho, vais sentir o peso na minha mão, hein? Então a moagem fica parada? Por certo. Até a chegada do novo padre. Já mandei buscar um lá na Sé. Esses religiosos, eles disputam verdadeiras bufetadas. Uma posição em qualquer engenho. Afinal, tem casa, comida e o dobro do salário. Né? Sem falar nas belas escravas. Por certo. Só que desta vez eu já aprendi e não vou repetir o mesmo erro, não. O próximo capelão há de ter uma criada idosa. E, além disso, feia. Agora, me preocupa o atraso do homem. Porque os meus funcionários já deveriam tê-lo trazido. Eu temo que tenham sido atacados pelos gentios. São os tisos selvagens da região? O quê? Esta região está infestada de aimorés. Um povo tão selvagem que até os bárbaros os chamam de mais bárbaros ainda. Então, bárbaro no século XVI, na expansão do cristianismo, a expansão da cultura europeia no mundo, é aquele que não é cristão, que não conhece a Deus, não teme a Deus. Esse é a principal elemento do barbarismo. A partir do momento que para o europeu era importante ter escravos indígenas, a descrição que eles fazem dos ritos indígenas vai valorizar o aspecto bárbaro, né? Porque a partir do momento que se caracterizava as tribos indígenas como bárbaros, antropófagas, não temente a Deus, ficava mais fácil escravizá-la. No idioma deles não tem as letras R, L e F. Portanto, eles não têm rei, lei nem fé. A língua tupi não pronunciava, não possuía 3 fonemas, 3 sons que tinham nas línguas, no português, no francês, que era o F, o R e o L. Esse trocadilho, digamos, esse tema, na verdade, tinha um fundamento real, né? Os jesuítas perceberam que eles não tinham fé, isto é, eles não eram capazes de serem convertidos duravelmente, precisamente porque eles não tinham rei, isto é, eles não possuíam uma autoridade, eles não tinham uma ideia de submissão a uma autoridade suprema. O tipo de crença, sobretudo, que os missionários traziam, uma crença fundada na obediência, uma crença fundada na abdicação completa da vontade e a entrega da vontade a uma entidade superior, era completamente estranha aos índios. Nós passamos maus bocados aqui enquanto eu levantava este engenho. Vivíamos cercados. Eles mataram muitos homens, muitos, que despedaçavam e depois devoravam. Mas hoje vivem em trégua? Sim, estamos negociando, não é? Os meus escravos são índios de corda, que os aimorés capturam, mas depois trocam comigo por machados, facas. Só que não sabemos quanto tempo esta trégua vai durar, porque a qualquer momento eles podem se levantar. O senhor está satisfeito com o trabalho desses negros da terra? São bons escravos? Bom, dentro de casa nem tenho do que me queixar, porque as índias são boas cozinheiras. Agora, para a lida pesada, não presta. Entre os gentios, o trabalho na lavoura é feito pelas mulheres. Os índios, os homens, são apenas guerreiros e caçadores. E por isso resistem tanto ao trabalho no canavial, percebe? Existe também o problema das mulheres serem quem se dedicava à agricultura. Eu tenho minhas dúvidas. Boa parte do ciclo agrícola era
de trabalho feminino. Mas os homens faziam várias coisas. Eram os homens que derrubavam a mata, que derrubavam as árvores. Lembremos que derrubar a árvore com um machado de pedra não é mole. Eram os homens que tocavam fogo, faziam a queimada, a derrubada e a queimada. E a divisão do trabalho não era tão rígida assim. É verdade que o trabalho agrícola era principalmente feminino. Mas o tipo de trabalho agrícola feito nas roças de mandioca indígena não tinha nada a ver, do ponto de vista das técnicas, tanto sociais quanto materiais de produção, com o que se fazia nas plantações de cana-de-açúcar de larga escala que os portugueses implantaram. Tentam a todo custo fugir e, quando não conseguem, atentam contra a própria vida, comem terra até morrer. Sem falar nas moléstias, né, que derrubam a maioria deles. A grande contribuição europeia à civilização ameríndia foram as epidemias, foram as doenças que exterminaram de uma maneira fulminante uma população que não tinha resistência aos micro-organismos trazidos pelos europeus. Então, de fato, os europeus traziam a morte. Mesmo quando não eram violentos de maneira deliberada, eram violentos sem querer. Eles produziram uma catástrofe demográfica, uma catástrofe epidemiológica de proporções propriamente inacreditáveis. Se imagina-se hoje que 90% da população original da América na época da conquista, da invasão da América pelos europeus, foi morta. Senhor Barreto, é essa a razão da minha visita. Tenho a solução para seus tormentos com escravaria. E qual é? Negros da Guiné. Já tive a oportunidade de ver alguns lá no engenho do Conde. E, francamente, Sr. Lopes Magalhães, me causaram péssima impressão. Garanto que fazem melhores escravos do que os negros da terra. Pode ser, mas ainda assim a ideia não me agrada nem um pouco. Mas as vantagens são muitas. O senhor não terá que se preocupar com fugas, por exemplo. Afinal, os negros da Guiné estarão tão longe de casa que não terão para onde ir. Isso lá é verdade. Olha aqui. Mais um pio. Um pio só da tua boca. E vou te dar uma surra que nunca esquecerás. Queres experimentar? Que bom. Ele não vai mais nos incomodar. A vantagem do escravo africano é que ele podia ser mantido com mais facilidade na escravidão. O índio está no seu território. Você, para manter uma pessoa em escravidão, você precisa tirá-la de seu ambiente natural. É preciso que ela morra civilmente. É preciso que ela deixe de pertencer a um grupo. É preciso isolá-la. E é preciso mandá-la para longe. Para um país, para uma região onde se fale uma outra língua, com outros costumes, com outras tradições, com outra paisagem, com outra maneira de viver, de tal modo que ela tenha que reaprender a vida e seja dependente do seu senhor. O que aconteceu em grande parte com a escravidão ameríndia é que você, com raras exceções, isto ocorreu, é claro, mas foi exceção, você não tirou o índio escravizado do Rio Grande do Sul e o levou para trabalhar no Pará, e pegou o índio escravizado no Pará e o levou para trabalhar no Rio Grande do Sul. Você, em geral, conservou o índio mais como escravizado, mais ou menos próximo da região onde ele sempre viveu. E ele era senhor desta região, fugia com rapidez e tinha todos os elementos de sobrevivência mais trabalhados, mais conhecidos do que o dos seus senhores brancos. Ao passo que o africano não. E era trazido para o Brasil, onde tudo era diferente para ele, onde tudo era estranho, onde ele tinha de reaprender a falar, reaprender a comer, reaprender a comportar-se, reaprender a viver. Ele tinha de se renovar inteiramente. Ele tinha de nascer de novo. Ele tinha morrido como Jalofo, como Moci, como Grunche, como Andongo, e tinha de renascer como escravo. Mas agora, e o custo do transporte desta gente, Sr. Lopes Magalhães? Porque os naturais da terra eu busco aqui no mato mesmo. Até quando? Os jesuítas estão a pressionar a coroa. Querem preservar o gentil para convertê-lo à fé católica. Por certo, né?
conquistar para o senhor almas de animais. Animais não, pior que animais, porque animais não comem seus semelhantes. Mas a coroa já limitou o aprisionamento de índios. Só podem ser capturados em guerra justa. Guerra declarada ou aprovada pelo governo geral. Que coroa? Esta coroa que não faz ideia de quanto custa a doçura do açúcar para quem o produz como nós. Jesuítas que eram tão combativos em relação à escravidão indígena, porque achavam que escravizar o índio era impedir a missão e a doutrinação católica, em relação aos africanos, não. Eles achavam que, pelo contrário, a escravização podia ser um caminho para a cristianização desses boçais, diziam jesuítas, que viviam em terras onde o demônio os governava, não tinham noção nenhuma de divindade. Na realidade, a escravização deles era um caminho importantíssimo para a salvação espiritual. Claro que buscaram razões teológicas bem fundamentadas para justificar a escravização dos africanos, né? Mas, na realidade, se tratava de um compromisso dos jesuítas com o sistema colonial e com a escravidão, que não podia ser indígena, porque comprometia a missionação, então teria que ser africano. Por outro lado, Sr. Barreto, a coroa autorizou aos senhores de engenho a pagarem apenas 1/3 dos direitos na compra de até 120 negros da Guiné. O senhor deve precisar de quantos? 40, pouco mais ou menos? Acha que possuo uma reles engenhoca? Isto aqui é um engenho real, Sr. Lopes Magalhães. Eu conto com 90 escravos para o trabalho nas fazendas e na moenda, além de mais 5 para o trabalho doméstico. Fora isso, tenho um mestre de açúcar, um purgador, um caixeiro no engenho, outro na cidade, além de feitores de vários partidos e outros funcionários diversos, cada qual recebendo seu salário religiosamente. Pois então, engenho como o seu é muito custoso. E aposto que a produção está aquém da sua expectativa. Lá isso está. Os portugueses já usam braços africanos nos engenhos de Santo Tomé há tempos. Esses escravos já conhecem o cultivo da cana e a fábrica do açúcar. E meu primo, a quem eu represento, é estabelecido em Guiné há anos. Os negros são trazidos em navios próprios. Arribam em boas condições. Prontos para a lida. O africano do litoral, quer ele fosse escravo, quer ele fosse dono de escravos ou vendedor de escravos, ele via os brancos chegarem para comprar gente e estavam convencidos de que os brancos eram antropófagos, que eles compravam gente, levavam os navios para o outro lado do mar, a fim de devorá-los. E que o vinho era feito do sangue dos escravos. Quer dizer, aquele vinho tinto que eles viam as pessoas beberem era feito do sangue dos escravos. Então, para um indivíduo que era vendido como escravo ao navio, além de todas as agruras porque ele ia passar durante a viagem, ele ainda vinha apavorado com a circunstância de não saber qual era o seu destino, de não ter de ideia do que o esperava. Ele entrava numa espécie de pavor pelo futuro, que era um futuro inimaginável. Depois havia outra coisa espantosa, é que os brancos fediam muito. Os brancos fediam, e fedem até hoje, a carne podre. Porque esses traficantes de escravos não se banhavam. Eles faziam uma viagem enorme dentro do navio sem praticamente se banhar, ninguém se banhava. E o africano se banhava 1, 2, 3 vezes por dia. Então, para ele, aquele mau cheiro de carne podre, era também um indicativo de que ele estava caminhando junto com os amigos da morte. Bom, pode ser.
Só que antes de tomar qualquer decisão, eu precisaria ver a mercadoria. Ah, sem problemas. Trouxe algumas peças justamente para a sua apreciação. Ah, sim? Ai, 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 ai. A ideia dentro da historiografia brasileira é de que, quando se faz a transição da escravidão indígena para a escravidão africana na economia açucareira, os índios acabaram. Bom, isso não é verdade, né? Os índios, inclusive, continuam a servir a economia açucareira em várias funções, como barqueiros, como carregadores, como, enfim, lenhadores, uma série de funções diferentes. E mais importante, nos arredores dos engenhos, né, onde se produz alimentos, né, em muitos casos esses alimentos são produzidos por índios. Um hábito importantíssimo indígena que foi legado à civilização ocidental, e à vingança indígena, aliás, é o fumo. Né? O tabaco, não esqueçamos, é americano. E uma das primeiras coisas que os índios repararam, os europeus, desculpe, repararam ao chegar ao Brasil, foi esse curioso hábito que os índios tinham de fumar, de engolir fumaça. E o fumo foi, como a gente sabe, se tornou, enfim, ao longo dos 5 séculos, foi progressivamente se transformando num hábito mundial. E essa é a vingança dos índios. Eles foram dizimados, no sentido etimológico, reduzidos a 1/10 da sua população pelos europeus, e em troca nos deram o tabaco para nos dizimarem. Entre 15 e 25 anos, vale 22 mil réis. Acima de 25 anos, custa menos. Meia peça. Abaixo de 15 anos, custa 12 mil. Esta bela peça vale 20 mil. Se tiver criança de peito, vai com a mãe. Então, Sr. Barreto, fechamos negócio? Em poucos meses, seu engenho estará se movendo com braços africanos. Senhor! Senhor! Louvado seja. É o padre, homem. Por Deus Nosso Senhor, mas que desgraça! Frederica, já disse que o que acontece lá fora não lhe diz respeito. Uma dama só sai de casa em 3 ocasiões: quando é batizada, quando casa e quando morre. Daqui a 2 dias, iremos ao engenho Santa Maria. Espero que possa nos ajudar. Ah.